Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade possa, nesta noite, nos oferecer todos aqueles elementos que possam nos ajudar. Que possamos todos ser atendidos, envolvidos nas vibrações da fraternidade, da igualdade, dentro de uma ambiência cristã. Nós vamos iniciar a nossa atividade fazendo a oração, que dará, portanto, a abertura para os nossos estudos da noite. Então eu os convido para nos acompanhar mentalmente na oração que Jesus nos ensinou, conforme registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 em diante. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, nos dê hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, os nossos erros, à medida em que aprendermos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em novos erros. Senhor, livra-nos do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória, Senhor, por todo sempre. Excelsior, amigo Jesus. Nesse momento, suplicamos a tua presença. Abençoe, Senhor, as tarefas da casa. Que todos que aqui se adentrarem possam receber a medicação, a orientação, o acolhimento. Que todos nós possamos nos sentir na tua casa, Senhor, envolvidos nas vibrações do excelso amor. Que os benfeitores espirituais possam encontrar em nossos corações a terra pronta. Que eles possam envolver a todos que aqui se encontram, a todos que nesse momento nos acompanham dos seus lares. Atende, Senhor, aos sofredores. Que possamos, à luz da doutrina espírita, conduzir o trabalho. E ao chegarmos no instante de interrompê-lo, possamos, querido amigo Jesus, o fazer com o sentimento do dever cumprido, com a paz se expressando em nosso coração. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, aqueles que chegaram agora, sejam bem-vindos. Boa noite para todos. Nós iniciamos também endereçando um abraço para os nossos ouvintes da Rede Amigo Espírita e em parceria com a Rádio Brasil Espírita de Maceió. Que todos os ouvintes possam, nesse momento, sentirem a presença de Jesus em seus lares, como nós estamos sentindo Ele aqui junto de nós. Nós, nas quartas-feiras,
trabalhamos com o tema O Evangelho e Vida. A cada semana nós temos uma novidade. Algumas semanas sou eu que faço o estudo, outras semanas é o Vladimir, e hoje está na minha responsabilidade. Eu aproveito para convidá-los para vir aqui na casa nas sextas-feiras também, que a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos, né? E para aqueles que não podem vir na sexta, o site da FEAC é feeac.org.br. Nós fazemos a transmissão ao vivo também nas sextas-feiras, como fazemos o da quarta-feira também. E aqueles que se interessarem em acessar a internet para assistirem os vídeos anteriores, eles ficam todos disponíveis. Só acessar a seção palestras, aí tem palestras em áudio, pode baixar para escutarem, né, nos seus equipamentos, e tem palestras em vídeos também. As palestras em vídeo estão separadas em programas. Cada programa está lá separadinho. Livro dos Espíritos, o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, que a gente faz na terça-feira, transmitimos direto, também às 8 horas da noite. O programa O Apocalipse, nós estamos estudando o livro de João, Apocalipse, todas as quintas-feiras. E palestras outras que a gente faz no Movimento Espírita estão lá disponíveis para quem se interessar. Bom, gente, sem delongas. O estudo nosso, o estudo dessa noite, ele é um estudo muito interessante. Nós reservamos a passagem que é intitulada O Surdo, a Cura do Surdo, Surdo Gago. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, no versículo 31 até o versículo 37. Nós vamos ler o versículo e depois a gente começa a fazer as interpretações. Vamos lá. Jesus, de novo, retirou-se das fronteiras de Tiro e Sidom e foi para o mar da Galileia, por meio do território da Decápole. A gente vai explicar. E trouxeram-lhe um surdo e gago, e pediram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Tirando-o da multidão, Jesus levou-o à parte, pôs seus dedos nos ouvidos dele e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfpita, isto é, isso é no grego, abre-te. E foram abertos os seus ouvidos, e logo se lhe rompeu o freio da língua, e ele passou a falar corretamente. Recomendou-lhes Jesus que a ninguém o dissessem, mas quanto mais ele recomendava para que não dissessem, mas tanto mais eles divulgavam. E admiravam-se imensamente, dizendo: fez bem todas as coisas, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Inicialmente, o aceno ao caminho percorrido pela comitiva. Eu vou começar a convidar vocês a fazer uma viagem pelo texto. A comitiva percorreu de Tiro e de Sidom,
pelo meio do território da Decápole. Prestem atenção. Isto nos revela que, de Tiro, Jesus se dirigiu mais para o norte, atravessando Sidom e tomando a estrada que leva a Damasco, a leste, alcançando as encostas meridionais do Líbano. No Hermon, abandona essa estrada, dobra a sudeste, atravessa o Jordão e chega ao coração de Decápole, ao sul do mar da Galileia, tendo, portanto, que voltar atrás para atingir a esse mar. Por que você está lendo isso? A gente entendeu o percurso. Na Decápole, fora deixado cerca de 6 meses antes, com a tarefa de difundir sua doutrina. Dessa forma, logo que a comitiva penetra na região, é Jesus reconhecido e solicitado a curar um enfermo. Trata-se de um surdo que era gago. Gago é o significado preciso da tradução. Embora algumas traduções falam que ele era mudo. Mudo é uma coisa, gago é outra. Então, na verdade, o nosso querido Carlos Torres Pastorino, estudioso, revela para nós que ele era gago. E a gente vai explicar depois o porquê da diferença de mudo e de gago. Mas não há dúvida de que se tratava, pois é, de um gago. Porque mais à frente, o que aconteceu? Se lhe rompeu o freio da língua. E mais, depois disso ele passou a falar corretamente. Sinal que antes ele falava, embora falava de uma forma atrapalhada. Vocês pegaram lá o raciocínio? Então, se ele voltou a falar, ou se ele passou a falar acertadamente, significa que antes ele não falava acertadamente. Esse detalhe é importante para a gente entender daqui a pouco a interpretação, tá? Por enquanto nós estamos na letra. Continua o Pastorino, por enquanto eu estou lendo, daqui a pouco a gente conversa. O pedido é feito para que Jesus lhe imponha as mãos, que é um gesto tradicional que até hoje nós utilizamos na casa espírita. Impor as mãos significa ministrar um passe magnético. Então, para quem não sabe, o passe magnético não é invenção dos espíritas. Desde as antiguidades, os egípcios utilizavam do recurso do magnetismo. Observemos bem, que interessante. A doutrina espírita, para vocês entenderem um pouco a história, por que na casa espírita a gente usa o recurso do passe? Porque Kardec, antes de ser Kardec, ele era um professor. Ele era um homem de ciência, ele não era cientista, mas ele era um homem de ciência, ele era muito estudioso. Kardec falava 5 idiomas, era escritor, enfim, um homem muito culto. E o Kardec era estudioso de uma ciência que tinha muito espaço na época que ele viveu, no século XIX, que foi uma ciência desenvolvida por um homem muito importante do século XVIII, que se chamava Anton Mesmer. Mesmer descobriu, como Kardec descobriu o fenômeno da comunicação espírita, Mesmer descobriu a ciência do magnetismo. Ele foi estudando e foi chegando à conclusão de que todos nós somos possuidores, detentores de um fluido magnético. E esse fluido pode ser utilizado, inclusive em benefício para se estabelecer a saúde, a cura para determinadas doenças. O magnetismo, você pode hipnotizar alguém
Você pode levar alguém a um estado de adormecimento, num transe. Você pode, através do magnetismo, hoje a ciência usa esse recurso, até para levar o indivíduo a viver cenas, experiências de vidas pregressas. Deu aí? Então, hoje, quando a gente encontra, por exemplo, em revistas, em livros, periódicos, falando que a ciência está estudando o poder da cura, está estudando a importância das curas empreendidas nas casas espíritas, o que a ciência está fazendo, na realidade, ela está constatando que o fenômeno existe. Mas compete à ciência não só acreditar. Se ela está constatando que existe um efeito, ela tem que buscar a causa para esse efeito. Deu aí? E buscando a causa desse efeito, automaticamente a ciência vai, vamos dizer assim, vai acabar utilizando esse recurso que nós usamos aqui na casa espírita como uma ferramenta terapêutica dos consultórios, dos hospitais. Deu aí? Mas a partir de comprovação científica. Deu? Então, esse é o papel da ciência. E a cada passo, nós vamos percebendo a ciência reconhecendo o valor do passe magnético. Tanto que isso já é estudado em universidades. Já existem hospitais que adotam essa técnica. Deu aí? Obviamente que muitos sem um conhecimento mais aprofundado, mas já estão usando os recursos para fazer experiências e cada vez mais ampliar os seus métodos de ciência, de metodologia comprovatória. Trabalha-se com, por exemplo, eu vi numa revista que circulação aqui em Belo Horizonte, isso chegou nas minhas mãos, ou alguém aqui da casa trouxe, parece que a revista chama Vida, é uma coisa assim, Viver, é isso mesmo? E a capa está lá, falando sobre a cura pelo passe, inclusive com uma entrevista concedida, parte dela concedida por Marcelo Orsini, que é um amigo nosso aqui do grupo Irmão Glacos, aqui do bairro Padre Eustáquio. O Marcelo falando sobre a multidão de pessoas que vão para as casas espíritas procurarem o passe. E aí eles entrevistam o Marcelo, verificam uma metodologia lá no Glacos, que atende a centenas de pessoas diariamente, e também vão em outras casas espíritas. E cada um dá o seu testemunho do que vem realmente a ser o passe. Então, demos essa volta para falar que Allan Kardec estudava esse mecanismo antes dele se deparar com um outro fenômeno, que foi a comunicação dos espíritos. Então, quando Allan Kardec descobriu a realidade espiritual que se intercambia conosco, ele já tinha os seus conceitos formados dentro de um método científico em torno do passe magnético. Então, de uma forma natural, Kardec passou, inclusive, a utilizar o recurso do passe para cuidar de médiuns, para tratar com espíritos enfermos. E tudo isso acabou redundando, hoje, após mais de 160 anos de codificação da doutrina espírita, nas casas espíritas a gente adota esta ferramenta como um mecanismo que favorece aqueles que procuram o espiritismo para atender às suas questões de ordem física, moral, psicológica e espiritual. Inclusive para favorecer para que os frequentadores possam terem mais condições, mais lucidez, para receber o que a doutrina espírita tem de muito mais importante, que é o seu conteúdo doutrinário. Deu aí? E aí a gente vai verificando que quanto mais a gente é beneficiado por esses recursos terapêuticos, a gente passa a valorizá-los. E associado com o entendimento que a gente vai tendo das leis da vida, da imortalidade da alma, a gente passa de uma maneira natural a querer também oferecer o recurso do passe
para aqueles que estão em dificuldade. Deu aí? Não como um recurso milagreiro, diga-se de passagem. Não como um procedimento obrigatório. Você vem à casa espírita, você não é obrigado a receber o passe. O passe não vai resolver os seus problemas. Mas o passe vai, com certeza, nos ajudar na reharmonização energética, vamos dizer assim, trabalharmos em busca de uma saúde psicológica, de uma saúde espiritual, para que a gente, fortalecido, possamos, no dia a dia, termos condições de resolver os nossos problemas. Deu aí? Então, passe não vai trazer namorado. Não adianta tomar passe querendo arrumar casamento. O passe não vai te dar emprego. O passe não vai resolver o problema da Dilma. Né? O passe não vai resolver o problema do Brasil. Não. Mas o passe pode ajudar de uma forma muito eficiente para que você tenha mais condições, mais qualidade para dormir. Você possa ter mais condições de enfrentar determinadas influências espirituais que insistem em nos visitar. Deu aí? Então, esse é o mecanismo do passe. E passe a gente só recebe quando a gente está precisando. Não é isso, Márcio? Você vê a casa espírita, o pessoal acha que se não entrar lá no passe, mesma coisa de não vir. Né? E a igreja, se não comungasse, não estava resolvido o problema dos pecados. Né? Aí o povo vai, pede a bênção, vai na hóstia, aí água benta, aí sai de lá, fala assim, estou novinho em folha para pecar, fazer tudo de novo. É só virar a esquina e já, ó. Depois de semana que vem eu volto, o padre, o pastor, o médium, né? O pessoal do centro espírita vai resolver o meu problema. A gente brinca para a gente dar uma descontraída. Mas eu queria alertá-los que tem muita gente que aproveita da boa-fé das pessoas, que se alimentam da ignorância do povo, porque isso dá dinheiro, isso enche a assembleia. Então, fiquem atentos, porque o recurso é divino. E divino é que Jesus utilizava. Deu aí? Então, nós estamos falando de um recurso que foi utilizado de uma forma singular, de uma maneira extraordinária por Jesus. Porque Jesus, como clarividente, além de conhecer a técnica que a gente está lutando para aprender, ele tinha a percepção, ele tinha a clareza espiritual, a clarevidência de diagnosticar, de usar o recurso magnético na dosagem certa. Deu aí? E é muito interessante, porque o recurso magnético, ele depende de alguns fatores. Depende de alguns fatores. Dentre eles, depende do merecimento de quem está recebendo. E depende, merecimento, e depende da necessidade do indivíduo. O que eu quero dizer com isso? Tem determinadas questões que nós carregamos que requer da gente reparação. Requer de cada um de nós cuidado. Então, existem alguns problemas que nós trazemos, seja no campo íntimo, no campo físico, psicológico ou espiritual. E quando eu falo problemas espirituais, envolve até influências espirituais, convívio com determinadas frequências energéticas difíceis. Existem alguns procedimentos que eles precisam de serem tratados com muito carinho, com muito cuidado e, acima de tudo, com muita perseverança. Então, por quê? Quando o indivíduo, necessitado do benefício, faz por onde receber o benefício, automaticamente é como se cada um de nós formos abrindo as portas para receber. Como cada um de nós começarmos a
a nos sacrificar, a nos responsabilizar, a nos disciplinar para sermos tratados. Quando você marca uma consulta médica, muitas vezes é uma luta para marcar, não é? Aí você tem que mobilizar, você tem que deslocar, você tem que agendar. É um esforço complexo, não é? Muitas vezes você chega lá, você marca um horário, e eu gostaria muito de convidar os terapeutas, os responsáveis, os sacerdotes da saúde, para aprenderem a serem pontuais, porque eu acho uma falta de respeito muito grande, de você marcar uma consulta, e são raras as consultas que você vai ser atendida no horário. Isso é um desrespeito. E digo mais, desrespeito que caracteriza a ignorância daqueles que não se comprometem em aplicar, em se disciplinar para atender dentro do horário. Aí alguém me disse assim, mas o médico, a consulta dele, cada caso é um caso, tem umas consultas que estendem mais, tem outras... Olha, gente, a gente sabe que existem procedimentos e procedimentos, e que atrasos fazem parte de uma série de acontecimentos, que são, inclusive, delineados pelo mundo maior. Mas o que nós temos visto, na maioria das vezes, se formos conversar, fazer uma pesquisa, a reclamação é quase que unânime das pessoas. Então, nós, brasileiros, precisamos de nos educar em todos os segmentos. Todos os segmentos. Porque é muito fácil ficar cobrando dos outros comportamentos se nós não fazemos a nossa parte. Então, nós vamos transformar o mundo a partir da nossa transformação pessoal. Você mudar você mesmo, você já está mudando o mundo. Deu? Então, se você se compromete, cumpra. Casablanca, eu tenho dificuldade com o horário, então você passa a levantar 4 horas da manhã. Porque se você está levantando 6 e não está dando para chegar no horário, levanta às 4. O outro não deve sofrer as consequências da minha inabilidade. A não ser quando a gente não dá conta mesmo. Captaram? Pegaram o que eu quero dizer? Casalberto, o que isso tem a ver com o merecimento? Porque se você se mobiliza para ir para o hospital, para procurar um médico, para fazer os exames, etc., você não está criando uma circunstância para receber o benefício? Pegaram lá? Você tem que se esforçar, você tem que fazer a sua parte. E quando você for tomar o remédio, não toma assim, com dúvida. Toma com fé. Porque a aceitação, abrir as possibilidades para a sintonia com a medicação é fundamental. Entendeu? Então, quando nós vamos buscar o recurso do mundo espiritual, nós temos que nos mobilizar. Nós temos que nos esforçar. E os espíritos estão se esforçando para nos oferecer os recursos. Não pensem vocês que a coisa é só chegar e abrir a boca e beber água. Não. Existe preparação. Se você vem à casa espírita na quarta-feira e você está em procedimento terapêutico na casa espírita, se você se prepara para receber uma medicação, você precisa de se preparar para receber a medicação espiritual. Então, aproveite aquele dia para fazer uma renovação mental. Aquele dia, procure vigiar os pensamentos. O dia de você receber esse benefício, se você se desequilibra com tanta facilidade, lute para se manter equilibrado, porque você precisa de uma mente alinhada. Você precisa dos seus corpos mais ou menos bem organizados para receber o benefício. Você sabe que tem recursos magnéticos espirituais que são oferecidos e o indivíduo recebe, ele chega a receber. Aí chega do lado de fora da casa espírita, ele põe tudo para fora. Sai pelos poros. Pode sair pela urina. Sabiam disso? Por quê? Chega lá fora,
já volta ao estado anterior. A nervosia, né? As alterações, as brigas. Chega em casa, a primeira coisa que faz é uma varada no menino. E olha que assistiu uma reunião que falou de fraternidade, que falou de educação, que falou de rigidez, mas rigidez não é com desequilíbrio, não é na base da força. Educação é um procedimento que envolve uma série de questões. Aí você chega ali fora e vai ter um comportamento que estará de uma forma antagônica com as suas necessidades de assimilar uma medicação. É como se os espíritos, entenda o que eu vou dizer porque é simbólico, tá? É como se os espíritos estivessem atirando pérola aos porcos. Não estou chamando ninguém, não estou classificando ninguém na condição dos suínos. Mas isso é simbólico. Você não vai dar alimentação superior para suíno. E nem vai deitar coisas santas aos cães. Isso é Jesus quem disse. Não atireis pérolas aos porcos. E nem deiteis coisas santas aos cães. Os cães não podem absorver coisas santas. Eles são animais. Eles vivem em instintividade. Então, é necessário que a gente entenda que a coisa santa tem que ser disponibilizada para quem está em busca da santificação. Não, Casalberto, então, para mim, eu estou lascado, porque de santo eu não tenho nada. Mas não é isso, amiga. Eu não estou falando sobre santidade como você, a sociedade, julga ser. Santidade é outra coisa. Eu estou falando de santidade no sentido de pureza da alma, de sinceridade de propósitos, de uma busca sincera de uma vida diferente. Isso é pureza. Por isso é que Jesus falou que o reino dos céus é das crianças. Uai, como é que ficam os adultos? Não, ele está se referindo às crianças simbolicamente, porque as crianças, Jesus não está falando da criança que é um espírito milenar que está reencarnando de novo. Não, não é isso, não. É aquela criança, aquele estado de pureza, que está sempre buscando o pai, está sempre recorrendo à mãe, na esperança que vai receber uma coisa legal. Deu aí? Ela confia. A criança, quando entrega um brinquedo para o pai, falando assim, papai estragou, a esperança dela é que o pai solucione o problema. Isso é pureza. Deu? Isso é, como é que eu digo? Isso é autenticidade. Isso é verdade. Esse tipo de verdade é muito mais gostosa de ser trabalhada do que a verdade que está em livro, que vai atender a intelectividade. Não. E tem muitos de nós espíritas que ficamos defendendo verdades por aí, estão perdendo um tempo que não sabe o quanto. Verdade, ela tem a ver com essa relação nossa com Deus, relação nossa com a vida. E essa relação com Deus e com a vida, ela passa pelo semelhante. Ela passa pelo semelhante. Então, seja verdadeiro como uma criança. Não sei se vocês pegaram. Porque até dá uma ideia de que verdade é só para receber. Não, quando você estiver atuando, seja verdadeiro. Verdadeiro evangelicamente falando, viu? Porque tem uns que, em nome da verdade, passa espada, arranca a cabeça, fala coisa que eu indivíduo. O que você está falando? Não estou entendendo absolutamente nada. Não. É verdade no seu sentido de você ser sincero. Ah, mas ela é fingida. Problema dela. Ser sincero você. Agora, se ela é faladora, então você regra o que você fala com ela, porque se você falar, ela vai contar para a torcida toda todos os torcedores de futebol do Brasil. Não vou falar nem de uma torcida A ou B. Todos os torcedores de futebol. E tem gente que tem o dom. A pessoa reencarnou para falar mal dos outros. Ela reencarnou para pôr a boca no trombone. Vai gostar de um microfone para falar da vida dos outros. Isso é um tônus, né? Isso é um defeito, em que algumas pessoas, isso se faz assim, exuberante. Você olha para a pessoa, lá vem a fofoqueira. Não tem umas histórias assim? Fofoqueira. Vocês viram que eu fui lá na ala feminina. Sabe por quê? Porque na ala feminina eu estou amenizando. Porque homem fofoqueiro é pior. Porque quando o homem cisma de ser fofoqueiro, ele dá de 10 na mulher. Parece que rebela, parece que abre a cancela e, meu Deus, sai de perto. Isso é para você dar uma risada bonita. Eu estou dizendo que é no sentido da gente ser puro.
Na relação, para que mentir? Na relação, para que dissimular? A gente vê isso no nosso meio social, até no meio religioso. Eu conversava com um amigo meu, tem até ambientes espíritas, fica lá um fingindo que está tudo bem, o outro fingindo que... Por que isso? Ah, porque Jesus... Olha, Jesus não falou nada de sermos mentirosos. Por isso que o próprio Jesus disse que o vosso dizer sejais sim, sim e não, não. Porque o que exceder a isso é de procedência maligna. O que ele está dizendo? Quando você tiver que dizer sim, é sim. Quando você tiver que dizer não, é não. Não tem meio termo. Ficar em cima do muro é para político. E eu não estou falando políticos, vereadores, senadores, prefeitos, não. Eu estou falando para nós da sociedade que somos eminentemente políticos. E a gente casca, né, joga pedra nos de lá. Mas eles são a minoria, sabia? Já contaram quantos senadores tem? Quantos deputados? Né? Quantos vereadores? Faz a conta e faz um comparativo com a sociedade brasileira. Vamos falar só do Brasil, porque a gente tem que falar da gente. Não vou falar dos políticos da Argentina, da Inglaterra, não. Eu tenho que falar dos políticos brasileiros. Então, qual que é a população nossa? Caminhando para 200 milhões, não é? Eu acredito que não deva ter mais do que 100 mil políticos. Vou chutar um número aqui. 50 mil políticos. Ele balançou com tanta convicção que eu até reduzi 50%. Então, 50 mil políticos. Não deve ter 50 mil políticos. Por uma população de 200 milhões, qual que é o percentual disso? É 0, alguma coisa, não é verdade? Então, eu quero dizer que estes pobres coitados, porque agora eu estou tratando político como pobre coitado, mas nunca se falou tão mal dos políticos, eu estou com pena deles. Então, é o seguinte, esses pobres coitados dos políticos, na realidade, eles são representantes do povo, não são? Então, esses coitados, na realidade, eles são uma sombra do que é a sociedade. Pegaram lá o que eu quero dizer? O Casal Alberto, mas o povo está que lava jato. Eu falei assim, mas tudo bem, deixa eles lavar jato, é bom que acaba a água. Se não acabar a água, eles jogam barro na água. Né? Aí vira uma confusão. Eu sei que a gente vai ficar sem água. Mas eu quero dizer o seguinte, observe bem, passa a prestar atenção melhor na hora que tu for votar. Mas não só prestar atenção na hora que for votar, mas ter muita vigilância com as suas escolhas pessoais. Agora eu esqueci o mundo de fora. Agora eu convidei todo mundo para mergulhar no mundo íntimo. Eu estou falando da nossa responsabilidade conosco mesmo. Porque quem que tem que dar conta, da nossa vida somos nós mesmos. Não é seu pai, não é sua mãe, não é sua mulher, não é seu filho. Não é. Não são os políticos, não são os governantes. Ninguém nesse mundo terá a responsabilidade de falar sobre os nossos atos, a não ser nós mesmos. Quando você, não assuste, quando você desencarnar, estou apontando para você porque eu estou vendo um espelho, nem estou te vendo. Eu estou apontando para mim. Eu estou assim, quando você desencarnar, sabe o que... eu vou contar uma história para você morrer de rir. Sabe aquelas almas gêmeas que vão viajar, fazer uma viagem para aquele lugar mais maravilhoso. Aí, no meio do caminho, a alma gêmea, está lá elas de mão dada, viajando. De repente, tem uma confusão no avião, o avião cai, morre 250 pessoas. E esse casal, almas gêmeas, de mãozinhas dadas. Quer dizer, eles morreram praticamente no mesmo instante, né? Pode dar uma alteração assim, de uns 10 segundos para lá, 20 segundos para cá, mas morreram na mesma hora. Sabia disso? Sabe o que vai acontecer quando eles chegarem no mundo espiritual? Uai, QD. Uma alma vai procurar outra alma gêmea. Eles não vão chegar juntos. Olha, passaram pela mesma porta, na mesma hora, estavam no mesmo voo, mas não vão entrar juntos no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual que nos aguarda, ele está sendo construído por nós. Ninguém constrói mundo espiritual junto com o outro. Casal Alberto, mas eu estou há 72 anos do lado da minha alma gêmea. E olha que o nosso casamento foi divino. 2 rusguinhas só, olha para você ver que somos campeões.
Não interessa. Vocês dois não construíram o futuro de cada um foi construído individualmente. Óbvio que quando nós estamos juntos, uns ajudam os outros, mas a colheita, ela é obrigatória e ela é pertinente a cada um. Pegou lá o que eu quis dizer? Existem alguns casos que até as almas gêmeas podem se reencontrar no mundo espiritual. Louvado seja Deus, graças a Deus. Tem uma outra que está olhando para mim ali, meio de banda, que está falando assim, eu não quero encontrar com aquele desgraçado, não. Tá bom. Não, aí é que não vai mesmo, né? Lá no mundo espiritual. Porque do jeito que você está falando desse pobre coitado, eu estou já fazendo uma avaliação que é bem provável que vocês vão reencarnar juntos. E marido e mulher de novo. Ah, não dou conta. Não dou conta. Olha, foi 47 anos, 6 meses, não sei quantos dias e horas, e você quer que eu volte junto com ele? Pode escrever. Do jeito que você está falando mal daquele pobre coitado, é porque você não viveu com ele, mas do jeito que você está falando desse pobre coitado, pode escrever que a história de vocês apenas começou. Apenas começou. Porque qual que é o plano divino? Eu estou achando que... Por isso é que essa reunião quarta-feira está esvaziando. Porque eu tenho que falar essas coisas mesmo. Não posso fazer, não. Daqui a pouco eu falo para as moscas, não tem problema. Mas eu quero dizer o seguinte, não adianta. O plano divino é para a gente amar. Não é a meta? Ah, sei não. Tá, mas Jesus disse, eu prefiro ficar com ele do que com a sua dúvida. Ele disse que nós seremos reconhecidos por muito nos amarmos. Conhecidos como discípulos dele, por muito nos amarmos. Ele sendo governador espiritual do planeta, a obra dele é amor. Concorda? Então, se nós estamos tendo dificuldade em amar o semelhante, significa que o processo ainda não terminou. É o que a gente costuma repetir aqui. Se não deu certo, se não está dando certo, é porque não acabou. Anotem. Anotem para colocar no... Tem uma menina que trabalha num supermercado a pé de casa, que quase todo dia de manhã eu vou lá. Aí ela me pede uma frase para pôr no Facebook. Eu já estou saindo de casa já preparado, porque todo dia é uma frase. E tem uma que ela é, sinceramente, ela empolga com essa frase, porque essa eu repito mesmo. Eu passo de 4 em 4 dias, eu repito, né, porque eu tenho que variar de vez em quando. Eu viro para ela e falei assim, olha, porque ela está lá no caixa reclamando, Casalberto, que calor que está aqui. Aí eu falo para ela, olha, se está dando errado, é porque não acabou. Ah, então tá, então vai acabar na hora que eu pedir demissão? Olha, cuidado, porque pedir demissão costuma só mudar de endereço. Você vai para outro lugar, costuma o calor lá ser pior. Então você trata de resolver isso em nível íntimo. Mas como é que eu vou resolver em nível íntimo? Você só vai estar libertada desse processo, desse caixa, desse calor, das pessoas te maltratando, reclamando, etc., quando você passar a abençoá-las. Ah, demais, Casalbertas me maltratam. Olha, então eu quero dizer que você vai ter que ficar muito tempo nesse caixa. Ou se o seu patrão falir, ou se você mudar de emprego, você vai continuar trabalhando até você resolver essa questão. O que isso tem a ver com o surdo e com o gago? Nós vamos ver. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Tudo que nós estamos fazendo que ainda não nos satisfaz, é porque não terminou. O relacionamento que está em crise, a crise passa. Quando a crise é muito perene, é porque ainda não se adotou métodos, resoluções para se resolver as dificuldades. E eu queria agora falar sem brincadeira, mas aonde que entra o Evangelho para nós? O Evangelho entra como uma proposta de libertação. Porque nós estamos na Terra para vencer os obstáculos. Só que a gente quer vencer os obstáculos passando por cima do que deveria ser um método de aprendizado. A gente quer resolver as questões a toque de caixa. E não há, na maioria das vezes, um planejamento. Nenhuma empresa pode ser vitoriosa se ela não tiver um planejamento.
Eu vou dizer mais, nenhuma contabilidade familiar vai fechar no final do mês se não houver uma programação. Por mais que o recurso seja pequeno. O método é o mesmo. Recurso pequeno ou recurso da abastança, a gente tem que trabalhar com as contas. Você tem que fechar a conta. Débito e crédito é para zerar, é para empatar. Se o que a gente ganha está faltando no final do mês, significa que eu estou aplicando de uma forma indevida. Caso Alberto, mas é muito remédio, é muita boca para comer lá em casa. Eu estou falando com muita tranquilidade e respeito, compreendendo que existem situações que são complexas, mas eu gostaria de voltar a dizer que nós devemos viver com o que a gente pode. A gente precisa entender o que é necessário, o que é supérfluo. Nós precisamos de entender que a providência divina favorece a todos nós. Nós temos que fazer a nossa parte, mas nós temos que aprender a tirar o pé ou acelerar. Nós temos que aprender a dar um jeitinho aonde não tem jeito, até em nome da sobrevivência. Mas tudo dentro de um plano de elaboração. Um plano que precisa ser arquitetado. Se em nível econômico o processo é esse, vocês já pararam para pensar que nos relacionamentos o papo é o mesmo? É o mesmo. Você está o tempo todo administrando relacionamentos, seja com a sua mãe, com seu pai, com sua mulher, com seu filho, com seu patrão, com seu empregado, com o vizinho. Você está administrando relacionamentos. E nós precisamos de entender que precisamos de organizar esses relacionamentos. Ou melhor, a nossa maneira de lidar com o semelhante. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Alguns você abre um pouco, outros você não pode abrir nada. Entendeu? Você precisa de entender que Jesus disse assim, faça ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Dentro dessas premissas básicas, os seus relacionamentos tendem a melhorar. Eu aposto todas as minhas fichas que os relacionamentos que nós entendemos não terem solução, nós podemos começar a encontrar soluções. Agora, tem um detalhe. Para aplicar esse método, esse planejamento, não fique escravo do tempo dos homens. Pegou lá? Agora eu vou derrubar todo mundo. Porque tem coisas que não vão ser conquistadas agora. Existem assuntos que começamos a resolver agora, que vão se estender por outras vidas, que vão terem soluções, talvez até no mundo espiritual. Agora, aqui na Terra, se você for conversar com a maioria das pessoas, vão nos chamar de doido, e eles têm razão. Porque a visão deles é resolver tudo dentro do império do agora. Querem soluções determinantes, impactantes, para trazer facilidade agora. Para falar de coisas difíceis, complexas, se nós não tivermos uma visão futurista, se a gente não pensar na imortalidade, fica difícil. E eu posso até dizer, em alguns casos, fica sem sentido. Quê? Quero nem saber. Aí tem uma amiga minha que tudo dela é assim, vou apertar o botão do tô nem aí. Depois se resolve. E, na realidade, o depois se resolve, nesse caso aqui, é diferente do estamos resolvendo com uma visão imortalista. Ou seja, as coisas estão caminhando e vão se resolvendo lá na frente. A outra coisa é você falar assim, depois eu resolvo. Ou seja, não quero nem tocar no assunto agora. Isso é adiar, isso é hesitar, isso é se rebelar, blasfemar contra responsabilidades que estão no nosso planejamento espiritual. Carlos Alberto, por que Jesus fez essa caminhada longa?
o meu tempo já não vai me permitir falar da caminhada, a não ser que existia um percurso. Jesus fazia a viagem com a sua comitiva. Essa descrição aqui, que vocês, quem quiser pesquisar na internet, vão encontrar no livro Sabedorias do Evangelho de Carlos Torres Pastorino, no volume 4, nessa passagem, O Surdo e o Gago. Ele explica com detalhes. Mas ele tinha um trajeto a fazer, 60 quilômetros. Essa descrição detalhista demonstra que ele fez uma volta que de 60 quilômetros, essa distância passou a ser de mais de 120 quilômetros. Então, os estudiosos, os exegetas, chegaram a elaborar uma série de possibilidades. Por que Jesus alongou o caminho? Mas isso, para nós, pode ter apenas uma importância que eu vou ressaltar. Com uma visão espiritual, muitas vezes você pode percorrer um caminho que vai te fazer chegar muito mais rápido em determinados objetivos, certo? Mas com uma visão espiritual, a prudência muitas vezes nos faz desviar daquela trajetória, para que a gente possa dar tempo ao tempo. Existem circunstâncias, situações, que muitas vezes a gente quer, no afã de resolver, a gente quer encurtar caminhos, e esse encurtar caminho, pegar atalho, costuma nos desviar de uma estrada que já é conhecida e nos precipitar em situações adversas na estrada. Entendeu? Nós estamos aqui. Aí vamos falar sobre a importância de um relacionamento. Aí eu posso percorrer uma senda aqui de falar sobre o perdão. O perdão é lei da natureza. Querendo nós ou não. Perdão é lei da natureza. Não perdoar significa adiar uma coisa que a gente pode solucionar. O que é o perdoar? Perdoar promove para nós uma reflexão que tem a ver com reparação, reajustamento, recomposição, retaliação, ou melhor, reavaliação, não é? Recomposição de laços afetivos, reaproximação. Ponto. Perdão tem tudo isso a ver. Se nós estamos tendo uma circunstância em que a palavra perdão ela faz parte do processo, configura que antes da necessidade do perdão existia uma relação próxima. Porque você não tem que perdoar aquele que você nunca teve vínculo com ele. Que não existiu uma situação que criasse uma dificuldade. A gente vai ter que perdoar, nós vamos ter que recompor com aqueles que antes foram amigos e que podem ter se tornado inimigos. Deu aí? Ou seja, inimigo foi amigo. Inimigo foi amigo. Se foi amigo, por que deixou de ser amigo? Aí a gente começa a refletir no assunto. Obviamente que houve algum comportamento, alguma atitude, que definiu um distanciamento entre esses corações amigos. E, geralmente, quando há uma dificuldade no relacionamento entre amigos, né, casais, familiares, costumam os danos serem muito intensos, os estragos serem muito contundentes. Porque nós temos uma dificuldade nesse assunto chamado relacionamento. Por não planejarmos, por não cuidarmos devidamente dos nossos relacionamentos, geralmente a gente tende a ter nos relacionamentos um mecanismo que impulsiona a chamada emoção. Nós somos muito sentimentais, nós somos muito apaixonados nos nossos relacionamentos. Ou é o céu, ou se desce para o inferno com a mesma velocidade.
Porque amigo, o indivíduo acha que ele tem que contar tudo. Antecipa uma série de coisas. Muitas vezes se expõe. Relacionamento, um dos grandes problemas é a exposição. Né? A exposição excessiva, demasiada. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não se assustem, mas eu vou falar a pura realidade. A pura realidade. E vou dizer, até na condição, trazendo para a minha experiência pessoal, eu sou casado, graças a... Como é que fala, Dora? Muito bem casado, né? Um negócio assim? Só para passar um brilho aqui no processo. A minha esposa é uma grande companheira, que Deus enviou, e eu brinco com ela. Não posso falar demais isso, não, porque senão ela também fica muito inchada. Mas eu falo que ela é uma estrela que veio para brilhar os meus caminhos. E é mesmo, não estou falando de hipocrisia, não. Num relacionamento a dois, eu estou caminhando para 25 anos de relacionamento, tem determinados assuntos que eu não posso conversar com a minha esposa. E eu não tenho dúvida que tem assuntos dela que ela não pode conversar comigo. Não pode no sentido de mentira, nada disso, porque a gente tem um trato, um pacto, chamado verdade. Todo relacionamento, para ele ter durabilidade, ele tem que ser pautado na verdade. Lembra que eu falei aqui anteriormente? Na sinceridade, da autenticidade, etc. Agora, verdade não significa que você tem que contar tudo. Mentir é feio. Eu aprendi isso com a mamãe. Meu filho não mente, narizinho, Pinóquio. Estão lembrados daquela história? Mentir é feio. Mas o Chico Xavier costumava falar para os amigos. Arnaldo Rocha me conta muitas das histórias. O Chico dizia assim, Naldinho, mas tem hora que a mentira branca vale. O que é mentira branca? Não é a mentira no seu sentido de estar prejudicando alguém. É de repente, você adiar a verdade. A mentira branca do Chico era mais ou menos assim. Uma pessoa te pergunta determinadas coisas, se você for falar, você pode comprometer outros, você pode comprometer a cabeça daquela pessoa contando alguma coisa que ela não está preparada. Então, nós precisamos de entender isso. Nós precisamos de entender isso, mas com maturidade. Não é com medo. Você não está fugindo de uma situação. Mas você se planeja, você se organiza. Até para pensar assim, um dia eu te conto. Quem sabe pode ser até na outra encarnação. Um dia eu te conto. Se for necessário contar. Deu aí? Casalberto, então eu posso continuar mentindo? Vai dizer, mas olha aí, isso é problema seu. Se você quer continuar mentindo, eu não falei nada de continuar ou de mentir. Continuar mentindo, eu já estou vendo que tem uma treva das boas aí. Entendeu? Mas, ou seja, expor demais determinadas questões de foro íntimo é complexo. Muitas vezes, entre as pessoas no relacionamento social, aí a gente começa a eleger amigos. Quando é jovem é uma beleza, né? Graças a Deus eu já passei dessa fase. Já estou quase desencarnando. Mas quando a gente é jovem, a gente acredita em todo mundo, conta tudo e acha muito legal contar. E aí, né, quando é adolescente, a gente fala, fulano é meu amigo, que me conta tudo. Aí daqui a pouco brigam. Daqui a pouco fica de mal. E quando é namorado? Vamos dar um tempo. Você lembra disso, Dora? Quando a gente era jovem? A gente queria terminar os namoros, falava assim, vamos dar um tempo. Isso é uma mentira aqui, tem que dar tempo. Acabou. Né? E dá tempo. Aí, eu já sei, agora eu posso contar. Aí saí, nossa, eu contei aquilo para ela. Aí depois fica aí apuro. Será que ela vai contar? Agora é minha inimiga. Será que ela vai me expor no Facebook? Não tem umas histórias assim? Aí passa um aperto. E faz até novena para o Divino Espírito Santo, quando é católico. Né? Quando vem para o centro, toma o passe e já logo pede para os espíritos, por favor, dá gagueira para ela, para que deixe ela muda. Aí fazendo as mandingas espirituais, para que ela não possa contar. Mas por quê? Como eu falo na roça, né? Regalou a porteira, abriu, a boiada passa. Passou boi, passou boiada. Não é assim? Então, se nós não administramos, a gente fica sujeito a pagar um preço alto pela própria infantilidade. Deu aí? A gente precisa entender que, até quando
eu tenho uma amizade com a Dora. Né, Dora? Graças a Deus, benfeitora aqui. Aí eu sou amigo da Dora. Aí eu fiquei de mal da Meire. A Meire é outra amiga, só que a Meire é com a Dora. E ela é amiga minha, mas ela é muito mais amiga da Dora. Eu vou lá, sou bobo de chegar para ela e falar mal da Dora. Eu sei que ela vai contar, não é? Não tem umas histórias assim? Mas, ou seja, observem bem como que nós somos infantis. E aí é como se a gente ficasse com... Como é que fala na roça? A gente fica com o rabo preso com as pessoas. Por quê? Falou o que não devia, e depois tem que pagar um preço alto. Então, essa passagem do Evangelho, ela tem uma representação extraordinária. Porque Jesus dá uma volta longa, porque ele define para nós que o amor, que ele representa o amor, Jesus é o símbolo, ele é o coordenador do nosso planeta e ele é o amor de Deus à nossa vida. Ele deu a vida por nós, eu não tenho como... Eu não estou falando porque está na doutrina, porque está no Evangelho. Na minha concepção pessoal, eu não tenho outra argumentação, eu não tenho outro adjetivo, eu não tenho outra condição de falar de Jesus como o amor das nossas vidas. Então, ele nos atende na hora certa. Muitas vezes esse desvio aqui, somos nós que desviamos. Somos nós que desviamos. É como se ele estivesse aqui nos esperando, né? Mas nós, por opção pessoal, não vou à reunião hoje, estou cansado. O que acontece? Ele está nos aguardando. Ele vai ficar esperando que a gente venha aqui na FEAC para ele nos atender? Ele está à sua disposição? Não. Existe encarnado quase 8 bilhões de espíritos reencarnados. Ele está à mercê nossa? Ele está com a agenda toda aberta só para você? Os espíritos ficam... Os espíritos, eles não têm outras atividades no mundo espiritual? Eles estão à mercê das nossas condições de querer buscá-los? Não. Então, muitas vezes, esse desvio simboliza para nós como que a providência divina vai planejando para nos atender. Porque eles aguardam que nós nos façamos merecedores para o atendimento. Porque senão eles vão ficar vindo aqui trazer muleta, remédio, e nos tirando a condição de pensar, nos tirando a oportunidade da gente aprender com a lição. Por que você está sofrendo? Por que eu estou passando por dificuldade? Porque isso é um castigo divino? Não dá mais, né, gente? Não dá mais, com todo respeito aos nossos irmãos de outras religiões. Aliás, eles precisam de acreditar nisso, que tem castigo. É igual menino. Estou falando isso porque é símbolo, tá, gente? Não estou falando desrespeitosamente. A criança tem, muitas vezes, que acreditar no castigo, né, Dora? É a fé da infantilidade. A fé de um povo primitivo é a fé cega. É a fé que diz, amém, sim, senhor, estou indo. Mas não para pensar por que eu estou indo, ou por que ele está me dizendo isso. Os espíritos operam conosco num plano educativo. Eles estão o tempo todo dizendo, desperta tu que dormes. Isso é uma frase de Paulo de Tarso. Desperta tu que dormes. Observe que o Cristo está com os braços abertos, dizendo, vinde, vinde. Agora, ir a Jesus não é seguir religião. Embora milhões de pessoas precisamos das religiões. Vinde a mim, ele está dizendo, saia da tua casa, meu amigo, vai trabalhar, vai estudar, vai buscar recurso. O sair da sua casa, vocês estão entendendo, né? É sair de dentro. Sai de dentro de você mesmo. Observe, não fica fechado nesse mundinho, não, esse mundinho pequenininho, pobrezinho. O indivíduo acha que está tudo certo, que para ele se basta.
Ah, ele convive ali, está bom demais. Isso é mente fechada. Ah, eu já estou com 80, está bom demais. Aí sabe o que vai acontecer com ela? Vai desencarnar e vai chegar lá no plano espiritual, está bom demais. Arruma uma rede, a cadeira de balanço, um crochê, me dá um óculos melhor, porque desencarna vai ficar com miopia, com catarata do mesmo jeito. Vai, do lado de lá ainda vai pedir aquelas coisas de gente velha. Não vou nem falar dessa vez, eu estou melhorando. Porque eu ia falar que ia pedir urinol, que ia pedir o copo para colocar a dentadura. Eu não devia falar isso. Mas chega no mundo espiritual velhinho, caquético. Ué, que isso, Casalberto? Mas é assim mesmo? É, ué. Acredita na velhice. Gente, uma coisa é o corpo ficar velho. O senhor Murta aqui sexta-feira, né? Vocês têm que vir aqui sexta-feira também. O senhor Murta senta aqui. O senhor Murta me disse sexta-feira que tem 90 anos, você viu, Dora? E ele fala, minha mente é jovem. Eu falei assim, ó, esse aí vai desencarnar, vai pedir uma bola de futebol de cara. Vai se sentir remoçado, porque a mente dele opera assim, eu sou novo. Ou, no sentido de que a minha mente é jovem, o jovem na representação da dinâmica, do trabalho, o jovem que quer ler, ele está com 90 anos, está com dificuldade, mas eu quero ler o jornal. Já está digitando lá, já está entrando até no Face. A biblioteca dele continua lá, ele está lendo. Isso é extremamente importante, isso é jovial, isso é dinâmico para o espírito, porque o que morre é corpo, gente. O que fica doente é o corpo. O corpo é que fede, que vai apodrecer, mas o seu espírito é imortal. Então, isso é extremamente importante para a gente entender que Jesus dá essa volta toda. E é muito interessante, porque quando ele se aproxima do gago, o que acontece? Ele tira o enfermo da multidão. Vocês acharam que eu não ia falar da passagem, né? Ele tira o enfermo da multidão. Olha o cuidado. Olha a ética. Ele não fala assim, está vendo que eu te falei na frente de todo mundo? Ele tira o enfermo da multidão. Isso é importante. Porque tem o Jesus que vai lá nos tirar. Você está no meio da alucinação, da loucura, no meio do povo, sufocado pelaquela multidão, aquele cheiro, aquele cansaço, aquela falta de alimentação espiritual, isso é a multidão. A multidão não se alimenta. A multidão está falindo. A multidão está morrendo. Por isso que a multidão não pode ficar reunida há muito tempo. A multidão fica reunida de vez em quando. Pegou lá? O que eu estou falando da multidão? A multidão que representa as coisas da terra. Então você reúne a multidão para um show de rock. Na hora que acabar o show de rock, você pode saber que a maioria está saindo dali em frangalho. Agora você reúne um grupo para ouvir o evangelho. Vai sair todo mundo alimentado. Porque aqui a gente está falando do quê? Aqui nós estamos falando do amor. E o amor como que é uma força que vai nos tirando da condição de multidão. Você vai se individualizando. Você vai se percebendo como filho de Deus. Por isso é que Jesus vai lá na multidão, socorre o gago. Leva ele à parte. E ele não leva o gago à parte para falar que o gago era pecador. Jesus não te chama no canto para falar assim, não te falei, esse defeito seu. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ética ele tem. Menos ele entra na intimidade. Os espíritos superiores leem pensamentos. Eles podem ler o que você está pensando. Mas quanto mais evoluído é o espírito, menos ele lê o seu pensamento. Ele pode, se ele quiser. Mas ele não lê o seu pensamento se isso caracterizar uma invasão de privacidade. Vocês entenderam o que eu falei? Ou não?
Agora, espírito inferior, lê pensamento e bota pensamento dentro de você. Falei igual meu filho agora, que eu fico o dia inteiro falando para ele que bota. Bota é Botafogo, é bota ovo, é galinha, que bota ovo é pato. Não, coloca. Aí agora eu falei bota, propositalmente. Que a gente barateia a nossa língua maravilhosa, que é a língua portuguesa, não é? Mas eu não quero ser tão radical. Mas então, o espírito inferior coloca pensamento na nossa mente, dizendo: sua vida não vale nada. Aí você ouve e fala assim: é mesmo. Acaba com ela. Que horas? Não, dá um fim nisso. Como é que eu faço? Isso é um monólogo, que a gente acha que é monólogo, mas é um colóquio, que a gente estabelece com as mentes inferiores. E elas estão lendo as suas fragilidades. Então entra dentro da sua casa quem você convida. Estão entendendo? Os espíritos percebem quando nós estamos envolvidos pelas trevas. E, inclusive, nesses termos, eles nos respeitam. Até quando a gente está cometendo as nossas loucuras. Só que eles se mantêm em prece. Os espíritos que nos ajudam, que amam a todos nós, eles não nos abandonam. Se a promessa de Jesus, não vos deixarei órfãos. Uma mãe que abandona um filho, ela não é mãe, ela é procriadora. A pôr no mundo. Ah, mas o filho é complicado. Ela pode até se afastar, porque muitas vezes os benfeitores se afastam quando a gente não quer ouvi-los. Eles se afastam, eles não nos abandonam. Uma mãe não abandona filho. Quem ama não abandona o ser amado. Ele pode até ir embora, mas quem ama sabe que ele volta. E se voltar, acolha com carinho. Essa minha fala pode trazer muito desconforto. Mas eu vim aqui para ser puro, para falar a verdade. Pode voltar e não ser acolhido como foi acolhido antes. Mas jamais você diga não. Jamais feche as portas. Porque se bateu na tua porta, o endereço é certo. Foi Jesus quem favoreceu para que ele batesse na sua porta. Pegou lá? Do mesmo jeito que é ele que favorece para a gente bater na porta. Se o outro não quer receber, problema dele. Pegou lá? Então Jesus tira o gago tira ele da multidão. Jesus põe o dedo nos ouvidos dele. E ele cospe no dedo e toca a língua. Observem que interessante. Mas é lógico, porque ele era gago. Ele era gago. E ele era surdo. Então ele tinha que tocar, era no ouvido e na língua. Para curar, certo? Eu não vou falar da técnica, de usar a saliva. Porque tocar com o dedo representa, então, vamos dizer assim, simbolicamente, os nossos dedos simbolizam aquelas antenas, aqueles, vamos dizer assim, aquelas ferramentas que estão sendo utilizadas para doar a luz, certo? O dedo que toca, o dedo que indica. O dedo representa a expressão do que está dimanando do coração. Ficou claro? Dedo, tato. Por isso é que nós temos o dedo, inclusive, para ser utilizado como recurso de sensibilidade. Tato. Tato, olfato, paladar, audição e visão. O tato, o dedo, então, é, vamos dizer assim, a representação mais materializada dos nossos sentidos. Qual o sentido nosso mais sutil? Tato, olfato, paladar, audição e visão. Qual que é o mais sutil? O que é que vocês acham? O olfato ainda é material, não é? Que você vai registrar cheiro, não é? O paladar, material, porque você vai, né, registrar o gosto, trabalhar com o gosto. O mais sutil é o ouvido. Porque os olhos ainda vão registrar o que estão
vendo imagens, matéria. O ouvido está num nível mais sutil. Pegou lá? Então, o toque do educador, os espíritos que amam a todos nós, eles vão trabalhar conosco nos nossos sentidos mais sutis. Sabe por quê? Muitas vezes, cuidar do dedinho inflamado costuma não ser material, recurso para o nosso aprendizado. Costuma criar até dependência. Está com dor de cabeça, vai no centro tomar passe. Aí tem dor de cabeça uma vez por mês, daqueles dias. Aí toda essa época, todo mês que está com dor de cabeça, vai no centro para resolver o problema. Porque também dá uma cólica, tem que ir no centro. Tem que ir no centro. Tem que ir no centro tomar passe para acabar com a cólica. Aqui o atendimento é no ouvido, a definir um toque na alma, para que a gente passe a ouvir os sinais da vida. Pegou lá? Os sinais da vida. Tudo que aconteceu aqui nessa reunião, inclusive o passe que muitos receberam, tudo que aconteceu nessa reunião pode ter sido importante. Pode não, foi importante. Mas nós assimilamos muito pouco. Nós assimilamos muito pouco do que nos é disponibilizado. Mas costuma, uma frase, uma imagem, um ensinamento em 1h30 que bateu aqui, representar o toque os dedos, ou o dedo de Jesus, acionando o mecanismo da nossa audição profunda. A dizer assim: meu filho, preste atenção nesse assunto. Porque este assunto é o suficiente para você. Por isso é que Jesus diz assim: bem-aventurado quem tem ouvido de ouvir e olhos de ver. Ouça, ouça, ouça o que o Senhor está conversando contigo, através da sua consciência. A voz profunda que nós estamos nos referindo é a nossa capacidade de ouvir aquela vozinha que fala dentro da gente dizendo o que é o certo e o que não é bom para todos nós. É muito interessante, porque quando Jesus atua, tem tanta coisa para falar aqui, mas quando ele atua, ele olha para o céu, fala em grego, olha para você ver. Eles falavam, não é? Na língua hebraica, falava aramaico, mas aqui ele fala em grego. Depois que ele cospe nos dedos e toca a língua. Abra-te. Abra-te. E aí a consequência foi: e foram abertos seus ouvidos, e logo se lhe rompeu o freio da língua, e falava corretamente. Antes do falar corretamente, a saliva, ela tem uma representação extraordinária. Eu não vou falar da técnica que ele usou. Eu vou falar da saliva, que representa muitas vezes até uma conjugação entre os seres. Até uma conjugação entre os seres. A saliva fala muito da nossa intimidade, não fala? O beijo do casal que se ama ele pode ser uma representação tão divina, de uma ligação tão extraordinária entre os seres, muito mais do que o próprio ato sexual em si. O beijo. O beijo representa, na nobreza espiritual, o entrelaçamento entre as almas.
Não estou falando de corpos, almas. Pegaram lá o que eu quero dizer? Como é barateado o beijo nos tempos atuais? Mas não tem problema. Os homens, as mulheres, a humanidade vão redescobrirem o que é o amor em outras bases. A importância do romantismo. A beleza da nobreza, da educação, da poesia, da arte. Tão esquecida nos tempos atuais. Mas o homem do futuro irá reconstruir o seu destino. Jesus utiliza da saliva a representar um movimento do Espírito que busca na intimidade os recursos mais extraordinários para tratar um coração que estava necessitado de amor. Não era de verdade. Aquele coração não estava necessitado de uma palestra, de um livro, de um conteúdo cognitivo. Não. Aquele coração precisava de amor. Porque se Jesus atuou, o que ele precisava era amor. Porque senão Jesus tinha mandado outro. Se ele estivesse precisando do livro, da informação, da escola, do remédio, ele mandava o farmacêutico, mandava o professor, mandava o livreiro. Mas se Jesus se fez presente, o indivíduo precisava do amor. Por que hoje nós suplicamos tanto a presença de Jesus entre nós? Porque nós estamos perdidos, quanto humanidade. Nós estamos desviados, nós estamos sem rumo. A humanidade está sem bússola. Por isso é que a doutrina espírita foi enviada por Jesus no século XIX para trazer uma chave, para trazer um elemento, um recurso, um instrumento, para que a humanidade possa abrir uma porta que representa a libertação do espírito para uma vida imortal. Isso é extraordinário. Nada nesse mundo pode oferecer o que nós estamos recebendo. Nada. Lugar nenhum, homem nenhum, religião nenhuma pode oferecer o que nós estamos encontrando agora. A solução para os grandes enigmas da ciência. O túmulo. A limitação do corpo, da vida. Só Jesus, com essas bases que Allan Kardec nos oferece, que traz os espíritos de volta, que nos aproxima dos espíritos, nós podemos conversar com os espíritos, nós somos médiums. Nada é mais importante do que isso. Porque, de posse do poder, que é a sabedoria, o amor é possível. O amor passa a ser realidade, não apenas romance de livros, de novelas, de filmes. Porque o amor passa a ser operacionalizado por nós e a gente vai perceber que amando é que a gente se faz feliz. Não é sendo amado, é amando. É amando que você vai encontrar forças. É amando que você vai encontrar o poder, inclusive de perdoar. Dora. Por isso, que depois do toque de Jesus, que a alma, o espírito passou a ouvir, porque ele tocou o ouvido. Passou a ouvir a voz de Deus que conversa com cada um de vocês. Ouça Deus. Você não precisa nem de religião. Ouça Deus, na intimidade da sua vida.
você ouvir Deus, vai redundar, vai oportunizar para que a gente possa falar, não como um gago, de uma forma atrapalhada. Porque até, diga-se de passagem, a gagueira, o gago, na realidade isso simboliza um espírito que foi extremamente vaidoso, que se conspurcou muito com a fala, com as expressões. E hoje, essa dificuldade na atual existência caracteriza uma necessidade dele reaprender, reassocializar e trabalhar não mais no sentido da vaidade, mas nos planos do altruísmo, da dádiva. Então, todos nós, ainda seres inferiores, que a nossa evolução se arrima no egoísmo e no orgulho, ouvindo a voz de Deus, nós passaremos a nos expressar em nome do próprio Deus. Porque iremos falar sempre sobre o amor. Iremos discorrer sobre a esperança, a caridade. Porque sentiremos que sem caridade não pode haver felicidade. Que a fé, a fidelidade aos nossos compromissos, possa ser cada vez mais um instrumento para que a gente caminhe na direção da paz. E a paz do Senhor, a paz do Divino Mestre, se faça nos nossos corações. E que a nossa Mãe Santíssima, essa legião enorme, imensurável de espíritos, possam espalhar as luzes, as bênçãos e a paz para todos aqueles que amamos, para todos aqueles que passam por dificuldades, para os nossos inimigos, para os nossos amigos, e que os nossos anjos guardiões, os espíritos benfeitores, possam se sentir abraçados por nós, porque somos gratos a tantas coisas boas que eles têm nos oferecido. E assim nos despedimos.